Subo a esta tribuna em uma segunda-feira, 16 de setembro de 2019, para mais uma vez, presidente Zalci Lucas, que sabe de minhas ações em relação ao tema, ir ao encontro do anseio popular e novamente defender a instalação nesta casa da CPI do Judiciário, porque não gosto de falar CPI da toga. De acordo com o nosso ordenamento constitucional, em consonância com o clamor de um país inteiro, daí, no final de agosto último, entrei com um mandado de segurança junto ao STF para garantir a instalação da CPI dos Tribunais Superiores, a chamada CPI do Judiciário. E por qual motivo? Começo por uma lembrança. Em 19 de março último, foi protocolado o requerimento para a instalação da Comissão Especial de Inquérito, com 29 assinaturas, que correspondem a mais de 1/3 desta Câmara Alta, constituída por 81 parlamentares. Isso foi há exatos 164 dias. E qual o objetivo da CPI? Investigar condutas ímprobas ou não probas, desvios operacionais e violações éticas por parte de membros do Supremo Tribunal Federal e de tribunais superiores do país, cuja responsabilidade de fiscalização é do Senado Federal, conforme preceitua o inciso 4, artigo 71 da Constituição Federal. O requerimento da CPI seguiu o que dispõe o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. E vamos a ele. As comissões parlamentares de inquérito, ou seja, as CPIs, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. O senador Paulo Paim tem consciência completa deste artigo 58. Mais na frente verão, brasileiros e brasileiras, que um ministro do Supremo Tribunal Federal parece ignorar esse artigo. Ou porque ele quer ignorar, finge ignorar, ou porque ele acha que ele é superior até aos artigos da Constituição. Então, no mandado de segurança encaminhado ao STF, pedimos a concessão da medida liminar, sem a oitiva da autoridade coatora, o presidente Davi Alcolumbre, para que seja determinada e imediata a instalação da CPI na forma do requerimento apresentado e no mérito após o cumprimento das formalidades legais e confirmação da medida liminar, a concessão da ordem para que o presidente do Senado dê andamento à comissão parlamentar de inquérito. Trago aqui senadores Stevenson, Regufe e Girão, que pensam do mesmo modo que eu, a lembrança aos colegas que a temática não é inédita. O plenário do Supremo Tribunal Federal já determinou instalação de CPIs, a do bingo, a do apagão aéreo,
Uma curiosidade que poucos sabem: nos dois casos, o ministro Gilmar Mendes, no sorteio, foi o relator e pediu o encaminhamento ao STF, votando a favor dessas duas CPIs, e autorizou a instalação de ambas. No voto em defesa da CPI do apagão aéreo, o ministro Gilmar Mendes reconheceu o direito subjetivo da minoria estabelecido na Constituição e disse, aspas, não estamos falando de questão política, estamos reforçando um controle que se exerce sobre os atos do Congresso Nacional. Por tudo isso, estava eu otimista quando ingressei com o mandado de segurança e até ouvi o conselho dado pelo ótimo amigo e um dos símbolos desta casa, senador Espiridião Amin, que disse a seguinte frase: Cajuru, desligue o rádio 10 dias. Não emita opinião. Fique calado porque você poderá ter uma surpresa. O ministro Gilmar Mendes poderá querer calar a sua boca e a do Brasil inteiro e autorizar a CPI. Falei, Amin, não é possível que um homem da sua experiência acredite nisso. Cajuru, vá por mim. Obedeci. Fiquei calado, fiquei esperando. Mesmo sabendo que o escolhido como relator seria o ministro Gilmar Mendes. No sorteio que eu tenho que falar, sorteio duvidoso. Que sorteio é esse que a CPI da toga do judiciário cai na mão deste senhor sem aspas? Como é sabido, Jorge Cajuru e Gilmar Mendes não são amigos, pássaros e porcos, como dizia Churchill. Eu já estou voando. Ainda mais em comparação a um porco tão sujo como esse. Ele é o inimigo número 1 da pátria. Façam pesquisa. Por isso fiquei surpreso quando ele não se declarou impedido. Pensei que assim fizesse. Mas como diz o ditado, o hábito do cachimbo deixa a boca torta. Assim o ministro Gilmar Mendes não me surpreendeu ao se pronunciar nesse final de semana sobre o mandado de segurança de forma indireta e publicamente, antes de externar formal e oficialmente sua opinião, e aqui peço a opinião dos senhores, das senhoras e do Brasil inteiro. Não tenho dúvida, e consultei juristas especializados de São Paulo, do Rio, de Brasília, ele assumiu uma condição de suspeito para analisar e proferir este julgamento liminar e de mérito sobre o meu pedido junto ao Supremo Tribunal Federal, porque antes dele decidir, ele ainda não decidiu, senador Girão. Ele não tomou decisão ainda. Ele não comunicou ao Brasil qual é a decisão dele. Aí ele vai dar uma entrevista no final de semana, concedida ao site de notícias UOL e ao jornal Folha de São Paulo, declarando, aspas, uma CPI para investigar o Supremo ou um dado ministro pela própria jurisprudência da Casa é flagrantemente inconstitucional. Inconstitucional onde? Se nós nos baseamos no artigo 58, parágrafo 3º, e temos as 27 assinaturas necessárias. E não tem Davi, não tem Golias, não tem ninguém que vai retirar a assinatura mais não. Esses 27 ninguém tira mais não. Não tira mais não. Então, para Gilmar Mendes, se essa CPI fosse instalada, produziria nenhum resultado, ele falou. Certamente o próprio Supremo mandaria trancá-la. Olha o que ele falou, Regufe. A independência dos poderes, segundo ele, não permite esse tipo de investigação. Está dentro das cláusulas pétreas. E ele disse mais, que depois que essa CPI instalasse, qualquer ministro convocado não viria aqui depor. Horas. Então ele falou em nome dos outros 10 ministros? Então ele julgou os seus colegas como da mesma laia e praia dele? Com essas declarações, colocada em dúvida
por alguns especialistas em direito, como o jurista Modesto Carvalho. Digo para concluir, ainda tenho tempo pelo combinado, presidente? Mais um minuto ou não? Tenho? Desculpa, porque eu nunca atraso, o senhor sabe disso. Então, segundo especialistas, como o jurista Modesto Carvalhosa, esse biltre, esse bandalho, Gilmar Mendes, adiantou qual deve ser o seu parecer até amanhã sobre o mandado de segurança encaminhado ao STF. Aguardemos, mas tenham certeza, não vamos desistir. Iremos até for possível em nossa luta pela implantação da CPI dos tribunais superiores. Até que haja um julgamento dos 11, que a gente pode, pela lei. A gente tem direito, como recurso, pedir que todo o Supremo julgue, e não só ele, os 11. Aí ao vivo vamos ver o voto de cada um, Vossas Excelências presentes aqui na galeria. E o Brasil saberá quem é quem. Se os outros 10 são da mesma laia, da mesma praia, repito, desse biltre, desse bandalho, Gilmar Mendes, ou se lá tem gente boa, honesta e diferente, como eu acredito que tenha. Agradeço. Senador Jorge Cajuru, me permite uma parte? Senador Regufe, com o maior prazer. Senador Cajuru, essa CPI ela é muito importante. E eu tenho visto nas redes sociais e na internet a tentativa de se colocar uma falsa narrativa no sentido de dizer que ela vai parar o país, que vai prejudicar a reforma da Previdência. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Absolutamente nada a ver. Isso parece uma desculpa esfarrapada de quem não quer ver as coisas serem investigadas. E, aliás, essa resistência toda à instalação dessa comissão parlamentar de inquérito só reforça a necessidade da instalação dessa comissão parlamentar de inquérito. Claro. Porque parece que tem alguma coisa ainda maior do que o que a gente sabe aqui. Então, essa comissão precisa ser instalada. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Essa casa aqui, aliás, ela funciona em múltiplos temas. Numa mesma semana, a gente vota diversos assuntos. Então, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Isso precisa ser dito para a sociedade brasileira, que uma coisa não prejudica, pelo contrário. É importante que tudo sobre as cortes superiores seja investigado, sim. Há fato determinado e precisa ser investigado. As cortes superiores estão repletas de tráfico de influência. Há indícios de relação de magistrados com escritórios de advocacia. Agora, se não é verdade, qual que é o problema em investigar? Até por isso deveria ser investigado. Nem que fosse para, no final, dizer, ó, não tem nada aqui. Porque senão fica uma nuvem. Então é importante que tudo seja colocado às claras, e é importante, sim, a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito. Claro que ela não é a solução para o Brasil, claro que nós temos uma série de outras coisas para fazer. Agora, qual é o mal em investigar isso? Então ela precisa ser investigada, sim, e assinei os 3 requerimentos e assinarei quantos mais forem necessários. Considero isso de suma importância para que a gente ponha as coisas em pratos limpos. E é importante, sim, que as cortes superiores também sejam investigadas. Elas não podem ser intocáveis, como são hoje. Obrigado, senador Regufe. O mais importante é o Brasil saber que o senhor assina e não retira a assinatura. Senador Cajuru. Pois não, senador Geraldo. Nunca retirei uma assinatura e jamais retirarei. Sem dúvida. Eu gostaria de dizer para Vossa Excelência, em primeiro lugar, parabenizar por um corajoso, destemido discurso sobre esse tema que tem incomodado os brasileiros com legitimidade. Não é à toa que dia 25 de setembro agora, próxima semana... Quarta-feira, estão vindo caravanas de todo o país para a Praça dos Três Poderes,
O povo já entendeu que é papo furado essa história de que pode haver uma crise institucional no Brasil que vai atrapalhar a reforma disso, daquilo. Não é verdade. É previsto na Constituição. O senhor agora foi claro quando colocou que o Senado é que tem essa prerrogativa, essa competência. E ele está sendo omisso até agora. Mas a gente não veio para cá para ser omisso. A gente veio para cá para fazer o nosso trabalho. E é como o senador Regufe colocou, com muita sabedoria. Que medo é esse? Meu Deus do céu, mas é um medo muito grande. Muito grande. Tem alguma coisa maior ainda que nos instiga. Eu não sou policial, tem aqui um policial, o senador Stevenson, mas eu não sou, mas me instiga essa preocupação. E você está certa. Vossa Excelência está coberto de razão. Deve-se declarar impedido o ministro Gilmar Mendes pela entrevista que deu nesse final de semana. Como é que ele vai ter coragem? Ele antecipou. Como é que ele vai ter coragem de fazer o julgamento da liminar do senador Cajuru? Não pode ser ele, pode ser outro, não ele. Tem que fazer realmente esse pedido aí de suspeição. Claro. E eu assino com Vossa Senhoria. Com muito amor, com muita verdade, nós precisamos desvendar essa caixa preta do judiciário brasileiro. Todos os poderes já foram investigados e tem que ser mesmo. Só não o poder judiciário do Brasil. E a gente sabe que tem gente boa lá. A gente sabe que tem gente cumpridora dos seus deveres e que com essa nebulosidade toda que está acontecendo com esses fatos determinados que a gente está sabendo, que a gente já viu e que não são avaliados, cresce a indignação do povo brasileiro. E Gilmar Mendes, o ministro Gilmar, colocou uma coisa aí nessa entrevista que se passar por aqui, se trava no Supremo. Isso. Será que ele tem coragem mesmo? Trava para ver o que é que acontece. Que história é essa? Isso está peitando aqui o Poder Legislativo agora? E a opinião popular não vale a pena? Já que caiu na boca do povo a CPI da Lava Toga, com legitimidade? Que história é essa? De que vai parar? Que poder é esse? É Deus? Para mandar parar de chover, parar de fazer as coisas? Não desdém do poder de uma sociedade organizada. O povo brasileiro está gostando de política. O povo brasileiro está entendendo sobre política e sabe o que é que está por trás disso tudo. Sabe o que é que está por trás disso tudo. E a gente precisa fazer o nosso papel. Parabéns, senador Cajuru, pela coragem. Eu que lhe agradeço por ser, principalmente, senador Girão, um dos maiores motivadores que nós temos nessa luta. E rapidamente, presidente, só senador uma frase. Cajuru, pois não. o senhor está me vendo aqui? Claro, Deixa eu só... não, ver eu não vejo. Deixa eu só registrar pela aqui a voz, presença. eu sei quem é. Capitão Stevenson. Capitão Stevenson, mas deixa eu registrar a presença dos alunos do curso de Direito. E, por sinal, a maioria mulheres. As mulheres estão dominando mesmo. Pena que eu não enxergo. Da instituição Maria Helena, lá de Criciúma, Santa Catarina. Sejam bem-vindos aí à nossa casa. Senador Stevenson. Senador Stevenson, só uma frase. Claro. Um jornalista dos mais sérios do país disse a mim ontem à noite algo que eu fiquei aturdido. Ele falou, Cajuru, sabe por que não querem nem a CPI do esporte? Sabe por que ela está engavetada? Por quê? Eu falei para ele. Porque, Cajuru, a CPI do esporte pega um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, se a CPI do esporte é perigosa, pode chegar num ministro do Supremo, imagina a CPI da toga do Judiciário, o que ela não pode pegar de podre nesse nosso país. Com prazer, senador Stevenson. Então, elogiar, como os senadores aqui já falaram, da sua coragem, que não é assim, acho que o Brasil todo já reconhece, não só de agora do senador, mas do jornalista. E deixar claro aqui pela fala dos outros senadores, o que a gente já conversa sobre a CPI e o que eu escuto das pessoas, ou pelo menos eu vejo nas redes sociais, eu creio que não vai dar pizza, não. Vai dar bem jiló amargo para quem estiver errado. Vai dar uma coisa ruim para quem realmente estiver escondendo. E eu não consigo entender e não consigo enxergar que o STF seja corporativista, que os outros ministros
contribuam com tudo isso, porque se contribuir, então todos estão envolvidos nisso tudo. Aí é o fim do mundo, né? Aí não seria bom. Então, os ministros bons, os ministros que querem defender aquela instituição, que defendem as instituições que eu não vejo problema nenhum, eu acho que o problema todo, a celeuma, está vindo de outro lado, não desse lado aqui. Os senadores que aqui estão querem passar limpo, querem dar transparência, querem colocar luz sobre esse assunto, que o país todo precisa entender também. Então, só deixando claro, durante a fala que o senhor falou, que me chamou a atenção, foi que eu acho que tem ministros bons ali que não concordam com a atitude ou com a fala ou com essa personificação de uma instituição, do STF, em uma só pessoa ou duas. E essa personificação parece que não é boa. Então, ele não é o porta-voz e também não pode fazer o que está fazendo com a população brasileira, nem com essa casa. Se fala tanto em divisão de poderes, em equilíbrio entre os poderes, estamos tentando reequilibrar os poderes aqui. Então, era isso que eu tinha que falar para o senhor e dizer que os ministros bons, realmente que têm caráter, os ministros que realmente prezam pelaquela toga, se manifeste contra a postura do que está acontecendo de alguns outros que não concordam com isso. Obrigado, senador. E eu que agradeço e lhe cumprimento sempre pelo equilíbrio de colocar em assuntos como este, né, suas palavras apropriadas. E só para brincar, para terminar... Senador Cajuru. Claro, só para brincar, para terminar, e chamar a última parte com prazer, chega, como sempre, o senador Álvaro todos os dias, que é a nossa referência. E ontem ele me convidou para almoçar, eu não estava passando bem, assim mesmo eu fui. O senador Estives falou da minha coragem. Agora, eu falei para o senador Álvaro, eu vou almoçar se o Stevenson for. Ele foi. Então aí está a minha coragem. Prazer, senador Álvaro. Nosso Muito presente. obrigado, senador Cajuru. Nosso presente, já estou antecipando, hein? O senador Cajuru, mesmo nos maus momentos, né, tem esse bom humor, o que revela a grandeza de alma. Eu gostaria também de subscrever as palavras de todos aqui que se pronunciaram defendendo a CPI Lava Toga. É preciso deixar enfatizado que não se trata de uma CPI contra o Poder Judiciário, é a favor do Poder Judiciário, a favor dos magistrados de bem, dos corretos, dos que respeitam a Constituição do país, interpretam a legislação com acuidade e, sobretudo, valorizam as aspirações da sociedade que estão na direção da mudança para uma outra nação que passa por uma nova justiça. Nós já tivemos precedentes, não é novidade uma CPI como esta. E aquela CPI deu resultados. Não só colocou na cadeia o juiz Lalau, Exatamente. não só levou à cassação um senador e também à prisão, mas avançou, fazendo com que surgisse, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, na esteira daquela CPI. Uma CPI investiga o fato determinado e é propositiva, aprimora a legislação. Esta CPI será um grande momento para a discussão do modelo que desejamos para os tribunais superiores. Como queremos eleger os ministros dos tribunais superiores, a duração do mandato. Temos aqui vários projetos, né, de colegas senadores que procuram formalizar uma proposta de mudança em relação aos tribunais superiores. Então, essa CPI seria o palco para esse debate. Está lá o fato determinado. Nós não vamos vasculhar o Poder Judiciário. Vamos investigar o fato determinado que motivou o requerimento que propõe essa CPI. Por isso, o Brasil apoia. Faça uma pesquisa, né, senador Girão? É só fazer uma pesquisa, claro. Senador Regufe. Nós sabemos, lá no Rio Grande do Norte, lá no Mato Grosso da juíza Selma, no Rio Grande do Norte do Estives, aqui em Brasília, do Regufe, aqui no Ceará, do nosso Girão, com certeza qualquer pesquisa, lá no seu estado de Goiás, qualquer pesquisa vai mostrar que a população brasileira quer isso, quer a mudança,
quer a transformação da mentalidade em relação à justiça atual, com a passagem, com a transição para uma nova justiça, quando todos deveremos ser iguais perante a lei, especialmente com o fim do foro privilegiado. Parabéns a Vossa Excelência, senador Cajuru, que sempre presente e sempre elegendo para si as prioridades que são eleitas pela população. O Brasil aqui agradece, e ontem eu vi isso publicamente, o respeito que as pessoas têm pelo senhor. Né? O senhor é praticamente um jogador de futebol dentro de um restaurante, um jogador de futebol famoso e respeitado, né? Então, o senhor foi exímio ao lembrar, povo brasileiro, não seja enganado. O Brasil já teve CPI do Judiciário, que culminou com Lalau preso. E era coisa de 180 milhões na época, senador cassado. Então é mentira que o Brasil nunca teve. Teve, né? É mentira que ela é inconstitucional. Ela é baseada no artigo 28, parágrafo 3º. Lá está. Então não acreditem, até porque qualquer coisa, repito, que um biltre, que um bandalho, como Gilmar Mendes falar, é mentira. Ele é mitômano. Ou seja, ele tem compulsão por mentira e por fazer coisa errada. Agradecidíssimo.